em estar com vocês, quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube da Fabico, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, que abriga o curso de Museologia desde 2008. É um curso que tem 13 anos de atuação. É um curso que tem a ênfase e a atuação na gestão do patrimônio de modo integral. E nós temos egressas que nos brindam com a sua presença, pessoas que já atuam na direção de museus, na consultoria. Então, as meninas, acabaram sendo só meninas, estão nos possibilitando a oportunidade de ouvir os seus relatos. Eu quero destacar que o curso de Museologia, a graduação, tem uma formação específica na museologia, mas também humanística. Nós temos disciplinas bem amplas na discussão de história, na discussão de antropologia, de arqueologia, de cultura material. O nosso curso também tem 3 grupos de pesquisa atuando. O GEMOS é o grupo de pesquisa mais antigo. Temos ainda o GAD, Gestão de Acervos e Patrimônio e Direitos Humanos, e também o grupo CEPIA. O nosso corpo docente é formado predominantemente por museólogos, formados não apenas aqui no sul do país, mas sobretudo no Rio de Janeiro, né? A professora Ana Carolina, que vai falar um pouco mais adiante hoje, está conosco e tem a formação no curso mais antigo do país, o curso mais importante, que é o curso da Federal do Rio de Janeiro. Então, para não me alongar, né, eu sou professora Jennifer, estou na coordenação do curso, né, e sou professora concursada desde 2009, atuo na área de conservação e estou muito feliz em estar aqui nesse momento, né, a oportunidade de ouvir as meninas vai ser muito rico e vai possibilitar que vocês tenham um panorama do curso de museologia. Então, eu passo imediatamente para a nossa egressa museóloga e também arquiteta, Valesca Santini, né, que atua fora do estado. E, Valesca, muito obrigada pela presença. E após a Valesca, a sua fala, a Ângela Pomati, né, que atua aqui no Rio Grande do Sul como diretora de museu, vai conduzir sua fala. Valesca, contigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Jennifer. Primeiro, bom dia aos colegas da sala e a todos que estão aí nos assistindo. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito ao convite para participar desse evento. É sempre um prazer participar dos eventos da Museologia da URGS, que é a minha casa. É uma alegria estar aqui com vocês, espero contribuir aqui com esse momento. Bom, eu me formei em museologia, sou da turma de 2012, né, a primeira turma que se formou na museologia da URGS, e desde 2013 eu atuo no Museu Paulista da USP. Ingressei no Museu Paulista através de concurso, para atuar na seção de documentação de acervo de objetos tridimensionais da instituição. A seção de documentação tridimensional é responsável pela gestão documental do acervo, pelo controle do registro de localização dos objetos, pelo controle de movimentação dos objetos dentro da instituição e, quando é necessário, também da instituição para fora, e pela organização física das reservas técnicas. Porém, a minha trajetória foi um tanto inusitada, porque meu início no museu coincidiu com o fechamento do edifício monumento, né? Nós chamamos o edifício do museu de edifício monumento, como é de conhecimento de todos, o edifício monumento do Museu Paulista está fechado ao público desde 2013, que foi exatamente quando eu cheguei na instituição. E desde então eu tive a oportunidade e o privilégio de participar de atividades relacionadas à profissão, à área da museologia, que
são atividades que talvez eu não realizasse se não fosse esse momento, né? Um momento muito especial da história do Museu Paulista. Um momento dedicado, um período dedicado ao projeto de reforma, de modernização e de ampliação da instituição. Então, eu posso dizer que nesses 8 anos que eu atuo na instituição, que é basicamente todo o meu tempo de formada, eu tenho participado, eu posso resumir em 3 grandes projetos, digamos. Primeiro, o projeto de organização das novas reservas técnicas do museu, a partir do momento que se decidiu que todo o acervo da instituição deveria ser retirado do edifício monumento e transferido para novas reservas técnicas para que se pudesse reformar o prédio. Então, foram localizados novos imóveis e desenvolvidos, planejadas novas reservas técnicas, espaços, mobiliários, equipamentos de segurança. Depois, o próprio projeto de transferência do acervo todo do prédio, do edifício principal do museu para esses novos imóveis de reservas técnicas. Foi um projeto muito grande, que demandou o envolvimento de todas as equipes de acervo. Foram 30.000 objetos tridimensionais transferidos num período de 10 meses de trabalho. E, mais recentemente, o envolvimento na preparação dos objetos que irão para as exposições de reinauguração, de reabertura do museu no ano que vem, em 2022. Nesse projeto de preparação dos acervos, a minha atividade, a atividade da equipe da qual eu faço parte, diz respeito ao controle da movimentação dos acervos entre as diversas etapas que ele precisa passar até estar preparado para ir para a exposição, né, para estar na vitrine. Então, eu posso dizer da minha trajetória como egressa que tem sido, né, uma trajetória uma experiência muito enriquecedora, muito intensa, talvez até muito mais do que eu esperava quando me formei, quando ingressei no Museu Paulista. E algo que eu já falei em outra oportunidade que estive em eventos da museologia e que eu gosto de frisar sempre e acho importante falar como egressa, é que eu participei, eu fiz o concurso, entrei no Museu Paulista com o conhecimento do curso de museologia da URGS. Foi o curso de museologia que me deu a bagagem suficiente para estar apta a ocupar esse lugar. E acho que é muito importante falar isso, né, como egressa. E o que eu tenho a dizer é que sou muito grata à museologia da URGS por isso. E, enfim, desejo sorte a todos que quiserem e desejarem ingressar nessa profissão, porque as oportunidades estão aí e há muito o que se fazer nesse campo. Os museus precisam de profissionais.
Bom, esse é mais ou menos o meu relato como egressa, minha experiência de quase 9 anos de formada e 8 anos no Museu Paulista da USP. Eu não sei como eu estou de tempo, mas eu vou passar para a Ângela contar um pouquinho da história dela. Obrigada. Bom dia. Eu agradeço. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite. É um prazer voltar à museologia, à Fabico da URGS. Vai ser sempre minha casa, então eu fico muito contente quando eu posso voltar, conversar, poder trocar umas ideias com as minhas mestras, né, e com as minhas colegas aqui que se encontram hoje, colegas de profissão. Ouvindo a Vanessa, eu fico encantada, né? Porque é uma trajetória tão legal e como a gente pode perceber isso a possibilidade do curso, da riqueza do curso da museologia da URGS, né? Bom, eu me chamo Ângela, então me formei na URGS em museologia em 2016, né? Mas eu tenho uma formação anterior. Eu sou historiadora, formada pela UFPEL e sou mestre em história pela PUC. E por que eu falo isso, né? Quando o meu amor aos acervos e à museologia, eu acho que começou ainda na graduação da história, porque quando eu era pesquisadora dos acervos, então a gente visitava os espaços, via aquela documentação, aqueles objetos, né? Os livros, fotos, e eu sempre ficava muito encantada sobre a possibilidade de como preservar, como conservar, como esses documentos estavam vivos há tanto tempo. Então, me chamava muito a atenção. Quando eu finalizei o mestrado, eu procurei, então, um curso de museologia. Eu entrei como ingresso diplomado, que é uma possibilidade também para quem é formado já, né? E eu me encantei ainda mais pelo curso, assim. O que a professora Jennifer falou anteriormente é uma das coisas que eu acho que é mais interessante do curso de museologia, que é a multidisciplinariedade. A gente tem uma equipe de profissionais, né, de professores maravilhosos no curso, e a gente tem um panorama geral sobre história, sobre cultura, sobre antropologia, sobre todos esses processos, além, é claro, da parte mais específica da gestão de acervos, né? Eu não pensei que eu fosse me encantar tanto. Quando eu comecei a fazer, era uma coisa muito mais de uma curiosidade, uma vontade de conhecer mais, e eu sempre pensei que eu seria historiadora o resto da vida, mas a museologia ganhou meu coração de uma forma que realmente não tinha mais volta. Então, eu acabei transferindo, né, indo para essa área. Não que a história não seja um complemento, porque elas são, né, como a museologia, os museus são multidisciplinares, então elas conversam muito bem. Então, eu comecei no curso, fiz as disciplinas, eu gostava muito da parte da conservação dos acervos, é uma coisa que me encanta até hoje, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção também dentro desses processos foi a expografia, né, a construção das exposições, porque quando a gente adentra os museus, a gente já percebe os acervos já expostos, organizados, e a gente não faz ideia de todo o trabalho que é por trás de preparar esses acervos, de preparar os textos, de pensar a exposição, de construir um roteiro. Então, tudo isso a gente aprende na museologia. E a parte da documentação museológica, da pesquisa da museologia, né? Isso tudo me fez construir a minha carreira em cima dessas questões. Ainda como aluna, eu participei de um processo seletivo no Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, que é um museu com temática de história da saúde, né? Ele se localiza aqui em Porto Alegre, é um museu privado, e ele fica localizado no prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa. Então, a gente ocupa um espaço super importante da história da saúde, que o hospital é o segundo mais antigo da cidade. E eu comecei a trabalhar no museu em decorrência dessa minha formação, né, na museologia que eu estava construindo. E no museu eu percebi como realmente a multidisciplinaridade é o caminho do museu, né, da museologia. No Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul,
eu já pesquisei e organizei exposições com os acervos mais variados, com as coisas mais diferentes que vocês possam imaginar. Então, nós trabalhamos com medicamentos, com peças anatômicas, então esqueletos, algumas peças de anatomia mesmo dos próprios cursos de anatomia do Estado, dos cursos da medicina, e a gente trabalha com livros, com acervos. Então, no museu, eu consegui colocar em prática tudo que eu tinha construído e aprendido na museologia, né? Desde a gestão, da construção do planejamento, do plano museológico, para o que a gente vai fazer de atividade durante o ano, das ações educativas, da construção das exposições. E no Museu de História da Medicina, eu descobri um dos meus amores, né? Que é o pulmão de aço, que foi o tema da minha pesquisa na museologia, e aí eu vou contar um pouquinho para você sobre o que é o pulmão. Eu tenho uma brincadeira que todo mundo, que as pessoas não aguentam mais que eu fale sobre pulmão de aço, porque é um das minhas temáticas preferidas, assim. Pulmão de aço é um ventilador de pressão negativa, ele é um instrumento médico, então, né, que foi muito utilizado no tratamento da poliomielite. Quando nós ainda hoje, né, a gente falando sobre saúde, sobre vacinação, uma das grandes vitórias da medicina foi a vacinação da poliomielite, né? A vacina para polio, mas enquanto não havia vacina, não havia essa prevenção, o tratamento era feito, um dos tratamentos era feito pelo pulmão de aço. Então, o pulmão de aço, ele possibilitava que as pessoas com poliomielite severa conseguissem sobreviver, né? E muitas delas viveram muito tempo dentro do pulmão de aço. Ele me encantou porque eu consegui acompanhar dentro do museu todo o processo, né? O processo de localização dessa peça, era uma peça que pertencia à URGS, que estava num processo de descarte pela universidade, em função de não mais utilização dela como elemento médico, né? Então, a gente começou todo esse processo da busca da peça, da higienização, do cadastro, da pesquisa, de localizar quem tinha trazido ela para o Brasil, quem foi o médico responsável. Então, todo esse processo a gente documentou no museu, e quando eu cheguei no momento de escrever no meu trabalho de conclusão de curso, eu resolvi trabalhar com ele, porque tinha sido uma peça que tinha me marcado muito. Isso é uma coisa bem interessante da museologia, né? Porque quando eu pesquisei esse material, depois nós construímos uma exposição chamada Desafios da Medicina. Está fisicamente no museu, mas também está online, se vocês quiserem acessar, né, no site do MUN. E a gente construiu, e aí a possibilidade da riqueza de um só acervo, né? Porque isso eu acho que é a magia da museologia. Através do pulmão de aço, a gente construiu um nicho todo sobre tratamentos, onde a gente falava da poliomielite, da importância da vacinação, dos tratamentos, do desenvolvimento da ciência, até da indústria automobilística, a gente fala nesse nicho, porque foi a indústria automobilística que primeiramente construiu a primeira peça, o primeiro pulmão de aço. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Eu nunca pensei que na museologia eu teria tantos desafios da construção, assim, porque é uma coisa muito apaixonante. A gente começa a trabalhar com esses acervos, a gente consegue ver a riqueza, a gente consegue trabalhar com acervos mais variados possíveis, e isso tudo é uma coisa muito interessante. E como disse a minha colega, né, que me precedeu, eu só consegui trabalhar com um acervo tão diferente, tão complexo quanto o do Museu de História da Medicina, graças à formação, à ótima formação que eu tive no curso de museologia da URGS. Ele me deu uma base para construir todo esse processo e para topar qualquer coisa, assim, pode vir qualquer acervo que a gente está preparado para trabalhar. Se a gente nunca lidou com aquele acervo, a gente sabe onde buscar as fontes, as informações, né? Fomos bem treinados, inclusive, para pesquisa. Então, quem tiver interesse, quem gostar de acervos, objetos, documentos, gostar dessa parte da conservação, de entender como é que são os processos para preservar o papel, para preservar o metal, para preservar a madeira. Quem gosta dessa parte de gestão de espaços culturais, eu acho que a museologia é um espaço muito rico
e vocês vão se dar muito bem. Então, quem tiver interesse, procure o curso, vocês não vão se arrepender. Pessoal, chamar minha mestra Carol para continuar a live. Bom dia, então, muito obrigada. Obrigada, Ângela. Bom dia a todos. Vou pedir só um segundinho para eu abrir aqui uma apresentação rápida. Então, bom dia a todos, a todas. É um prazer estar presente no Portas Abertas da URGS, representando, então, o mestrado em Museologia e Patrimônio. Meu nome é Ana Carolina Gelmire de Faria, sou professora da graduação da Museologia e, atualmente, coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, mais conhecido como PPG-MUSPA, da URGS, né? Então, venho hoje com o desafio de apresentar esse programa e convidá-los, né, a cursá-lo, ainda mais que temos atualmente o edital da próxima turma aberto. Então, já deixo de antemão esse convite. O PPG-MUSPA, né, o Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, ele foi criado em 2017. Ele é um programa recente, né, ele finalizou o seu primeiro quadriênio, então ele está em avaliação desse primeiro processo. Atualmente ele tem conceito na CAPES 3, porque ele tem essa primeira nota de criação, então atualmente ele está sendo avaliado, né, no seu desempenho, no seu desenvolvimento, e ele é o 5º programa de pós-graduação na nossa área, criado em uma universidade pública brasileira. Então, ele tem atualmente 2 linhas de pesquisa, Cultura e Patrimônio é a primeira linha, a segunda linha é denominada Museus, Museologia e Coleções, abrangendo, então, 2 áreas grandes de concentração, né? As pesquisas vinculadas à museologia e as pesquisas vinculadas a patrimônio. Nós temos um corpo docente multidisciplinar, gostei muito, é sempre muito bom ouvir as minhas colegas museólogas, a Valesca, a Ângela, porque acho que o nosso discurso vai na mesma direção, né? A área da museologia e do patrimônio é extremamente rica e tem como característica marcante a interdisciplinaridade. Então, isso também se reflete no corpo docente e no corpo discente, né? Então, nós temos um variado leque, né, de formações atribuídas a esses profissionais. Então, nós temos desde museólogas, historiadoras, né, pesquisas, né, profissionais vinculados a pesquisas das mais diferentes áreas. Atualmente, como corpo docente, faz parte, né, desse corpo docente eu, professora Ana Carolina, a professora Ana Celina, a professora Ana Albani, das artes, a professora Ana Maria Dalazen, Ana Paula, que está vinculada à arquitetura, a professora Fernanda Carvalho, de Albuquerque. Nós temos a professora Giane Vargas, nós temos a professora Letícia Julião, a professora Luísa também está vinculada à arquitetura, a professora Márcia Bertotto e o professor Valdir. Além desses docentes, ainda compõe a professora Vanessa, né, que atua como museóloga na área das exposições, a professora Zita, que trabalha com educação também em museus. Então, nós temos muitas áreas de concentração, nos abarcamos nesse sentido de várias propostas, várias proposições de pesquisa que tangem a área da museologia e do patrimônio. Como apoio técnico, né, já agradeço em nome da equipe, nós temos a Josi, né, como secretária do PPG-MUSPA, e temos a Cândida como bolsista. E como eu estava comentando, eu acho muito rica essa relação, porque não só os professores, né, têm essa característica multidisciplinar e as suas pesquisas se desdobram em projetos interdisciplinares, como o corpo docente, o corpo discente também tem essa característica, né? Então, nós já temos 4 turmas, né, vinculadas ao PPG-MUSPA, atualmente 29 alunos matriculados, né, turmas ingressantes de 2019 e 2020 e 17 egressos titulados.
A área de formação desses discentes, né, e egressos também são as mais distintas. Museologia, história, arquitetura, relações públicas, direito. Então, nós temos um variado leque de profissionais que têm por interesse investir, né, pesquisa na área da museologia e na área do patrimônio cultural. Então, fica o convite para todos, né, de consultar o Lume, nosso repositório digital da URGS, porque lá se encontram as pesquisas desenvolvidas no PPG MUSPA, né, e ali nós temos acesso a um leque de opções de investigações, né. Aqui eu trouxe algumas temáticas das dissertações defendidas para mostrar essa variedade, né, essa diversidade vinculada ao PPG MUSPA. Nós já fizemos, né, já produzimos, né, por parte dos egressos, pesquisas sobre valorização de acervo bibliográfico em biblioteca universitária, musealização, pesquisa e gestão, conservação preventiva de acervos artísticos, já realizamos pesquisas voltadas para mulheres, artesanatos e patrimônio cultural, gestão do patrimônio universitário edificado, comunicação museológica em museus de ciências, processos de formação de coleções universitárias, invisibilidades e saberes femininos nos museus, bastidores e processos das exposições de arte, repatriação e expografia, cybermusealização, são alguns dos temas que já foram investigados, né, no âmbito do PPG MUSPA. Então, fica o convite para quem tem interesse em pesquisar sobre o campo do patrimônio, sobre o campo museológico, se vincular ao PPG MUSPA e, através do programa, desenvolver suas pesquisas. Então, reforço, né, em nome do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, reforço em nome do corpo docente, reforço em nome da coordenadora do PPG MUSPA, a professora Fernanda, o convite a visitar o nosso site, visitar o nosso Instagram, as redes sociais, o Facebook. Se tiver interesse, pode mandar um e-mail para a gente, né, porque atualmente, eu reforço o convite, estamos com turma edital para a próxima turma aberto, né? Então, se tiver interesse de pesquisar, né, e se titular como mestre em Museologia e Patrimônio, né, fica então essa chamada para fazer parte desse grupo. Então, gostaria, né, em nome do PPG MUSPA, fazer o convite, e acho que esse momento é muito especial, vou convidar, na sequência, né, a nossa egressa, a Aline Portela Fernandes, e posteriormente, Kimberly Terrani Alves Pires, para compartilhar com vocês um pouco das pesquisas que elas realizaram no PPG MUSPA, porque acho que mais do que apresentar oficialmente, fazer uma fala oficial sobre o programa, eu acho que rico mesmo é essa experiência de poder fazer essa troca e escutar um pouquinho quem vivenciou o programa, quem produziu pesquisa sobre museologia. Acho que essa é uma oportunidade imperdível. Já agradeço, em nome do PPG MUSPA, o convite das meninas, né? As meninas terem aceitado o convite. E passo a palavra, então, para a Aline. Muito obrigada, Aline. Vai ser um prazer escutar um pouquinho da sua trajetória no PPG MUSPA. Faço a mesma fala para a Kimberly, agradecendo a participação. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Eu sou a Aline, eu sou museóloga do Museu de Ciências Naturais da URGS. Ele é vinculado ao Seclimar, no Campus Litoral Norte. O Campus Litoral Norte ele é novo, né, ali em Tramandaí, mas o Seclimar, que é onde o museu está vinculado, já tem mais de 40 anos. Então, eu sou egressa tanto da graduação em Museologia da URGS e, posteriormente, fiz também o mestrado. Antes de falar propriamente dito do mestrado e da minha pesquisa, eu queria contar um pouquinho como foi o meu início aqui no museu, porque quando eu cheguei aqui, um ano e pouco depois de ter me formado em museologia, eu cheguei num campo totalmente novo, né, numa situação completamente diferente do que eu tinha imaginado. Fiz concurso, né, e vim para cá. E é um museu de ciências naturais. Eu não tinha nenhuma experiência, eu não tinha feito nenhum estágio, né, em museus de ciências, e tinha pouquíssima bagagem teórica, talvez por não ter ido atrás assim, do assunto, né, durante a graduação. Cheguei, o museu incendiado, né, cheio de fuligem, um monte de coisa para arrumar, um monte de coisa para decidir, e eu, meu Deus, e agora o que eu faço? Então eu tive que tomar muitas decisões assim no susto.
Não que eu tivesse que tomar decisões sozinha, mas as pessoas esperavam que eu, né, tivesse uma iniciativa, porque eu era a museóloga. E, primeira coisa, a gente tinha que limpar o museu, tirar a fuligem, saber como higienizar os acervos, saber como higienizar o esqueleto, o bicho taxidermizado, né? E, principalmente, tirar aquela água suja de fuligem que não podia simplesmente jogar, né, no ambiente. Então, foi todo um processo. Depois disso, a gente resolveu... Bom, tem que, já que pegou fogo porque a instalação elétrica estava ruim, tinha que reformar, né, todo o espaço, então vamos fazer uma exposição nova. E junto com a equipe, né, e em especial do biólogo Maurício, a gente teve a ideia, então, de criar uma exposição com uma narrativa bem construída, né, uma temática, coisa que não era feito antes, né, as exposições eram muito nesse sentido de exposição universal, de botar um pouco de cada coisa do mundo, era tudo meio solto, desconectado, só botava os bichos ali e expunha, né. A gente criou essa narrativa sobre o litoral norte, o acervo. É importante dizer que o museu não teve coleções próprias por muitos anos, né? Mais de 30 anos. Então, elas começaram a ser formadas a partir de 2011. E essas coleções têm essa temática do litoral, né? É fauna marinha e costeira, que é o que a gente encontra aqui, né? Embora tenha também espécimes de outros lugares, a maioria é da região. Então, vamos falar sobre isso, né? Não só para falar da fauna, mas para falar do ambiente e do que tem aqui, o que compõe, né, essa paisagem também, além dos espécimes. A gente criou a exposição, foi um choque para algumas pessoas, porque saiu um pouco do que era feito antes, mas mesmo assim foi bem gratificante, né, o resultado. E a partir dali fomos criando também as atividades educativas e tal. Aí, depois, passado esse turbilhão, né, foi tudo em questão de 6 meses, a gente teve que pensar em tudo e fazer tudo. E, passado esse turbilhão, eu tinha tomado esse sacode, assim, e daí eu senti necessidade de refletir sobre aquilo, né, sobre como tinha sido feito, por que tinha sido feito daquela maneira, sobre as decisões que a gente tomou, as que deram certas, as que não deram. E passado, não foi logo depois, assim, tudo isso aconteceu em 2014, 2015, ficamos trabalhando, né, 2016, e 2017 abre, então, a seleção, né, da primeira turma de mestrado em Museologia e Patrimônio. E aquilo ali veio justamente ao encontro daquilo que eu estava pensando já, né, sentir essa necessidade de pôr no papel e refletir sobre o que tinha acontecido. E, então, eu entrei, né, no PPG, e eu fiz meio que um apanhado, assim, né, como era o museu, como está agora, e falando bem dessa questão da comunicação museológica, porque a gente trabalhou principalmente a exposição, né, e a partir dela criamos várias atividades educativas. Então, fiz todo o percurso, assim, né, voltei lá atrás e vim construindo, mas dessa vez amparada por um arcabouço teórico, né, onde é que está isso, por que disso, por que daquilo, analisando a construção histórica do museu, né, também, e por que era daquele jeito, as decisões que nós tomamos, né, e foi bem importante, assim, esse complemento, porque daí no mestrado eu não só pude analisar o trabalho que a gente vinha fazendo, como eu me reconectei com a museologia, digamos assim, revisitando conceitos, né, relendo ou lendo coisas novas também, e foi super importante para dar aquela revigorada, assim, né, e para dar aquele gás, assim, que às vezes a gente acaba caindo um pouco na burocracia do dia a dia, e aquilo me fortaleceu, me amadureceu, né, tanto o processo de rever tudo que tinha sido feito, quanto esse reencontro com professoras, né, e com colegas, essas discussões, né, que a gente tem nas aulas que são riquíssimas. Então, o PPG acho que veio para coroar, assim, o curso, sabe? O curso já tinha sido uma iniciativa bem inovadora no Estado, né? O segundo curso do Estado. E agora o PPG também, eu achei
maravilhosa a ideia, sou muito grata, assim, por quem começou, né, essa busca de criar o programa, porque realmente acho que ele complementa, né, é algo que nos faz ficar mais fortes, né, enquanto museólogos do Estado. E aí criei já, com a minha dissertação, digamos, uma trajetória que está no papel sobre museus de ciências, que não é uma coisa que tem muito aqui, né, no Estado, não é uma tradição, assim, mas é um primeiro passo, né, digamos assim, porque a dissertação poderia ter explorado várias coisas a mais, né, tem vários assuntos a mais que a gente ainda pode falar sobre museus de ciências, e acho que o PPG me deu essa oportunidade, né, de criar esse material e deixar disponível, que possa servir como um material de consulta também, né, para outros profissionais que queiram se aprofundar no assunto. Embora a especificidade do museu aqui é muito, né, aquilo que aconteceu aqui só pode ser feito aqui, mas enfim, a gente sempre arrecadando as questões teóricas e as experiências, a gente sempre consegue ajudar alguém. Então, eu acho que o programa foi muito importante, sou muito grata pela criação dele, acho que ele está ficando cada vez melhor, né, assim como o curso também, e a gente está conseguindo proporcionar que o Estado tenha muitos profissionais, né, profissionais gabaritados, assim, competentes, né, com uma bagagem bastante sólida. Acho que é um pouco isso, depois talvez a gente possa conversar mais um pouquinho. Eu chamo então a colega Kimberly, né, também para continuar falando do programa e da experiência dela. Obrigada, Aline. Bom dia a todo mundo, né? Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né, para participar desse evento. Agradecer muito as minhas mestras, né, as professoras do curso maravilhosas, né, que se tornaram ao longo da minha trajetória, né, dentro da museologia colegas, e hoje em dia eu posso dizer que muitas são amigas, né? Então, realmente eu posso dizer que a museologia ela faz parte da minha vida há muitos anos, né, e que fez uma grande modificação também na minha trajetória. Bom, pessoal, meu nome é Kimberly. Eu vou trazer, então, um pouco das dinâmicas, então, da museologia na minha vida. Vou pedir para passar o slide para o próximo. Bom, eu trouxe um slide para conseguir me centrar no tempo, né, porque sou muito prolixa. Então, assim, pessoal, eu entrei, então, no curso de bacharelado em museologia no ano de 2014, né, me formei em 2017/2. Eu vim, então, do curso do Instituto Federal de Gestão Cultural. Então, eu já tinha uma base, né? Eu já estava, assim, posso dizer que já estava no meio cultural, né? Já tinha alguma base, né? E quando fui escolher, então, um curso universitário, museologia sempre me chamou a atenção, como outros também, história da arte. Na época, eu tinha recém-iniciado o curso de arquitetura. Então, por um longo período da minha graduação, né? Eu mantive os dois cursos, né? Porque eu achava que era uma junção, assim, muito complementar, né? Hoje em dia, como vocês viram, né, a museologia é um curso muito interdisciplinar, né, e muitos arquitetos também atuam dentro dessa área, então eu sempre achei que era uma boa casada, né, as duas áreas, mas não cheguei a me formar em arquitetura. Bom, falando então um pouco dos processos, assim, do bacharel em museologia, eu acho que ele foi muito transformador e me deu muitas experiências enquanto profissional, né, esse processo de cursar essa graduação. Então, falando de forma geral, as aulas dentro do curso de museologia tem muitas aulas práticas, né? O curso, ele tem muitos trabalhos de campo. Então, constantemente, o graduando em museologia, ele vai ter contato de ter que ir numa instituição fazer uma pesquisa, de ter que conhecer a realidade das instituições próximas, né? Então, a gente já sai da graduação conhecendo muito a área, né? Conhecendo quem são os gestores, quem são os profissionais que atuam nos museus aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso é um grande diferencial e colocar o aluno em contato com isso, né, em contato com a realidade que o campo de trabalho depois vai entrar, né? Então, eu acho que é uma grande experiência. O curso também, ele promove viagens, então, constantemente nos semestres, a gente, né, no período que eu cursei, né, nós tínhamos várias viagens. Aqui no Rio Grande do Sul, posteriormente, fizeram viagens comemorativas anuais. Eu tive a oportunidade de participar de uma viagem para o Rio de Janeiro e uma para Minas Gerais.
Então, assim, viagens muito interessantes quando a gente conhece realidades de outros estados. Então, eu vou dizer para vocês que são experiências múltiplas que essa formação permite. Além disso, durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa chamado de gerenciamento de riscos, né, para acervos patrimoniais, que foi a professora Jennifer, que falou aqui no início, que coordenava. Então, foi uma experiência assim, de início muito interessante, né? Era uma área que eu gostava muito, continuo gostando, né, nessa área de conservação, a gente pensar estratégias para cuidar dos bens culturais. Também tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão, né, no CRIAMUS, que é o Laboratório de Criação Museográfica. Então, é o laboratório onde a gente pensa as exposições. Foi uma experiência também sensacional. Em seguida, eu pude fazer estágio na Santa Casa, né, que é no Centro Cultural da Santa Casa. Nesse espaço, eu pude participar, assim, desde tratamento com acervo, projeto de acessibilidade. Comecei, assim, no início do estágio, montando uma ou outra exposição, pensando algumas dinâmicas, né? E no final do estágio eu estava participando de curadorias compartilhadas com a equipe, então foi um processo assim de um crescimento absurdo, né? E que deu muito esse caráter da prática. Então eu sempre indico assim, aluno ele tem que se colocar para fazer estágios fora, entrar nas instituições, é uma experiência assim muito válida enquanto profissional, né? Depois, gente, eu trouxe aqui um outro fato que eu acho super interessante, que é a questão da exposição curricular. Os cursos de museologia, eles têm, eu diria que é o ápice, né, da nossa formação. Que quando a gente chega no final, ali no último ano, mais ou menos, do curso, a gente tem que promover uma exposição, né? Então, desde as escolhas dos acervos, desde a escolha das narrativas, né, atendimento ao público, a construção da exposição como um todo. Né? A gente pede empréstimos de acervos para outras instituições. Eu diria que esse é um momento onde parece que a graduação toda ela se junta. A gente tem que fazer tudo o que a gente estudou nos anos anteriores, né? Promover ações educativas, pensar a exposição, fazer o atendimento ao público, fazer a organização do acervo, a higienização dele para ser exposto, assim. É um momento assim incrível. E eu pude participar então da exposição que foi nomeada Nós Podemos, a Mulher da Submissão à Subversão. E foi assim uma experiência super interessante, né? E que eu posso dizer assim que ela é a cereja do bolo da formação da graduação. Né? É o momento onde você se entende, uau, é isso que faz um museólogo, né? É isso que toda a nossa formação nos preparou nos anos anteriores. Então foi um grande momento também. Na graduação, então, eu produzi um trabalho que depois eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a dissertação também, mas meu trabalho de TCC foi sobre repatriação de bens culturais, né? Nesse momento, com a orientação da professora Ana Carolina, que falou anteriormente aqui, eu pude, então, ingressar um pouco nessa ideia da repatriação. O que é a repatriação? Ela é a devolução de bens culturais para o território de origem, né? Então a gente vê assim que muitos países que foram colonizados, eles tiveram muitos bens culturais retirados, né? A gente vê principalmente ali o cone Inglaterra e França, né, que tem muitos museus, que nós denominamos de museus enciclopédicos, eles têm acervos do mundo todo. E hoje em dia, né, hoje em dia não, mas a gente pode dizer assim, desde a década de 80, vem se evidenciando que muitos países querem de volta esses acervos, que são representativos para as culturas deles. Então, a minha pesquisa vem ao encontro disso. Eu trabalho, então, com a relação Grécia-Inglaterra, com os mármores do Partenon, né, que, na verdade, é a estrutura que foi retirada do templo do Partenon, lá na Grécia, né? E a minha ideia, então, sempre foi ver essa ideia macro, o que se resolve nessa ideia macro, quais são os discursos construídos para pensar a realidade brasileira. Porque nós temos muitos acervos, a América Latina vem evidenciando muita posição de devolução, né? A gente já vê algumas instituições, por exemplo, objetos de Machu Picchu foram devolvidos na América Latina, o Peru tem um museu para isso. Então, eu gostaria, né, daí nessa minha pesquisa, de perceber esses movimentos, né, e trazer um pouco para a nossa realidade a partir dessas reflexões no macro. Bom, gente, para fechar com chave de ouro, então, essa minha passagem pela graduação, quando eu estava para me formar, eu tive a oportunidade de fazer um concurso para professora substituta do curso de graduação.
E eu passei, então, nesse concurso em primeiro lugar, e no ano de 2018, logo depois de formada, eu pude exercer a docência. Então, junto com as minhas mestras aí, que viraram colegas e que foram um suporte absurdo, vou falar para vocês, assim, num primeiro momento eu pensava, vou me formar na graduação e vou prestar um concurso, vou entrar numa instituição. E essa oportunidade de poder participar da docência tão cedo modificou totalmente a minha estrutura de formação. E foi uma experiência sensacional que me fez estudar um monte. Eu sempre falo, ninguém tem a noção do que é um estudo de um professor, o que é o preparo que o professor faz, né, para entrar na sala de aula e dar aquele espetáculo que eles dão. Vou pedir para vocês passarem o slide para mim. Bom, gente, na sequência, então, quando eu estava dando aula na URGS, tendo essa experiência sensacional, eu entrei no mestrado, então, também no PPG MUSPA, para dar continuidade. Eu tinha muito interesse em continuar a minha pesquisa, né? Então, eu cursei, né, de 2018 a 2020, eu sou da segunda turma, né, do mestrado em museologia. E nesse momento da pesquisa, eu queria aprofundar um pouco mais, eu queria sair um pouco dessa zona de certo conforto, assim, porque eu estava pesquisando aqui do Brasil e eu queria ir para as instituições, eu queria conhecer as instituições que eu estava falando. Então, eu fiz toda uma programação para ir para as instituições, né? Eu queria conhecer tanto o Museu Britânico quanto o Museu da Acrópole, que são as duas instituições que têm metade da coleção, então, dos mármores do Partenon. E estourou a pandemia e acabou que a minha pesquisa teve que ser remodelada, né? Então, eu ia viajar, assim, em março aqui no Brasil a coisa ficou muito complicada, né? A gente teve que reestruturar. E foi sensacional porque eu tive uma ajuda maravilhosa da minha orientadora, que era a Fernanda Albuquerque, né, naquele período, né? E a gente pôde fazer um contato com a instituição lá na Grécia fez todo um auxílio comigo, me passou materiais, né? E eu consegui dar continuidade à pesquisa. Então foi uma pesquisa transformada, mas foi muito interessante. Nessa pesquisa, eu dei ênfase, então, para a questão do Museu da Acrópole, né, que é o museu que fica na Grécia. E eu queria muito analisar a questão de exposição, porque foi sempre uma área que eu adorava, né? E só para vocês terem uma ideia, aqui nas imagens dá para a gente conhecer um pouco, eu chamo de expografia da ausência isso. Porque no Museu da Acrópole, eles criaram uma exposição para narrar toda a história da Acrópole, e eles deixaram espaços vazios esperando o acervo que não está com eles, esse acervo que eles reivindicam da Inglaterra, né? E para mim isso era muito inédito, pensar como é que você chega num museu e tem espaços vazios no museu, essa ausência, né? Aqui na foto, embaixo, aqui no slide, a gente pode ver, por exemplo, essa imagem central é como esse objeto está exposto no museu na Inglaterra, é um objeto sozinho, né? E na imagem ao lado a gente vê na exposição, então, na Grécia, onde a gente vê a sequência, né, que seria a montagem desses objetos, e a gente vê a ausência ali bem na frente, está faltando uma delas, né? Então, a todo momento, esse museu ele tensiona isso, e a minha pesquisa, então, foi voltada para isso, para entender quais são as estratégias da ausência, e quanto isso mostra para o visitante, o quanto é importante repatriar, o quanto faz falta naquele cenário, aquele objeto. Vou pedir para vocês passarem para o último slide, por favor. Bom, gente, para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre as experiências múltiplas que a museologia me propiciou, né? Então, como é ser museóloga, eu dividi aqui em 3 grandes eixos. Primeiro, eu tive uma oportunidade, assim, muito diferenciada de poder trabalhar com formação. Então, desde a ideia de trabalhar como docente dentro da URGS, nesse período também eu pude ministrar, junto com outras colegas do curso, o curso de concepção e montagem de exposições. A gente ministrou por um grupo de pessoas que era da área da arquitetura, artes visuais, história da arte. Então, assim, colegas de profissão, mas que não tinham uma formação tão específica quanto a nossa, né, para montagem de exposições. Também tive a oportunidade, junto com outras colegas do curso, de escrever livros didáticos. A gente participou, então, da concepção do material didático de um curso que vai ser lançado, que já lançou, da Uniaselv, de museologia. Então, a gente pôde escrever esse material que vai ser de acesso, né, para futuros alunos da área da museologia. Também consegui atuar em produção cultural, né? Eu produzia um artista, então, fazia exposições dele, venda do material dele, né? Pude participar de um projeto sensacional da produção de um
de um projeto para um monumento histórico, né, em homenagem a alguns professores da URGS, que vai vir a ser lançado agora no próximo ano. E por fim, gente, mas que é a cereja do bolo para mim em termos de experiência, atualmente, então, eu trabalho na Panteon Patrimônio e Cultura, que é uma empresa da área da museologia, né, uma empresa que eu realizo em parceria com 2 colegas, que são essas colegas que são as parcerias anteriores também. E, gente, elas foram minhas colegas na graduação. A gente fez a graduação e o mestrado juntas e hoje nós somos sócias de uma empresa da área de museologia, né? E é muito gratificante ver como a museologia mudou a minha vida, né? E como, com todo esse crescimento, né, nessa área, a gente executa atividades hoje em dia de planos museológicos, cria exposições, faz projetos educativos para instituições, faz laudos e conservação de acervos. Então, é muito gratificante ver toda essa passagem, né? E hoje em dia, poder dizer que sou empreendedora na área da museologia, né? Então, toda essa modificação e hoje poder ser, então, uma empresária que trabalha com a cultura e que trabalha com museologia, né? Fazendo serviços para diversos museus aqui do estado e fora do estado também. Eu vou pedir para passar para o próximo slide. E agora eu finalizo, acho que passei um pouquinho, mas eu agradeço muito a oportunidade, gente. Diria, reforçando que todas as colegas, né, nos seus relatos comentaram se vocês gostam de alguns desses itens que a gente trouxe aqui, de alguma dessas experiências, acham que é interessante para a vida profissional de vocês, a museologia com certeza é uma excelente opção de formação. Acho que finalizo aqui. Obrigada, Lisão. Obrigada, meninas. Obrigada pela apresentação de cada uma de vocês. Então, eu peço se a Ângela e a Valesca puderem retornar. Eu queria destacar também algo que faltou. Nós temos laboratórios especializados no curso, né? Claro, nós estamos no momento de pandemia, então com atuação remota, mas 3 laboratórios, né? O laboratório Criamos, que é o mais antigo, voltado para as exposições, para pesquisa museográfica. O laboratório CMC, que é uma brincadeira que a gente faz com carboximetilcelulose, é um laboratório de cultura material e conservação, e o LAPEN, né, que é o laboratório voltado para pesquisa e extensão em museologia. Então, agradecer novamente a presença de vocês, né? Eu queria só destacar a universidade, né, a URGS está entre as 3 maiores do país, e algo que eu aprendi há quase 30 anos, quando eu ingressei na universidade, é que a universidade nos prepara a aprender e a desenvolver qualquer trabalho. Então, por mais que a nossa formação não nos viabilize, não temos algum contato, sendo graduados, a gente está preparado, sim, para enfrentar, né, desafios, para pesquisar, para enfrentar novas frentes de trabalho. Então, não sei se a professora Carol quer finalizar, ou cada um de vocês fazer uma fala final. Só agradecer a oportunidade, que oportunidade de escutá-las, meninas, assim, fico muito feliz, muito orgulhosa de ser amiga, parceira de vocês, e eu acho que é importante sempre dizer, né, Jennifer, contem sempre conosco, e um abraço para quem tem interesse, né, quem vai nos assistir, está nos assistindo e tem interesse em cursar a graduação em museologia, o programa de pós-graduação em museologia e patrimônio, estamos à disposição. Muito obrigada. Eu quero parabenizar as colegas pelos trabalhos que têm realizado nas suas instituições. O que eu fiquei aqui ouvindo os relatos e que ficou para mim desse momento é assim, o vasto repertório de possibilidades que existe, né, na museologia. Acho que ficou muito claro aqui com essas experiências todas. Parabéns, foi muito bom ouvi-las, e muitas atividades diferentes, né, Ângela? A pesquisa de acervo é maravilhosa, e pesquisa de acervo na área da medicina nesse momento do mundo é tão importante, né? Aline, nem posso imaginar o desafio que é fazer um museu reviver, né? Que é o desafio que tem passado tantos museus no Brasil, né?
E a Kimberly me fez voltar 10 anos no tempo falando da exposição curricular. É uma memória muito boa essa do curso, de verdade. Muito obrigada a vocês por esse momento. Muito obrigada. Meninas, eu só tenho a agradecer também. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra. A URGS, realmente, a Fabico, a museologia, é minha casa. Eu estava tão emocionada que eu esqueci de falar que passei por aí como prof também, que foi uma experiência muito maravilhosa. Tinha anotado aqui. E o que a Kimberly falou sobre a parceria, eu acho que é uma coisa que vale muito destacar, assim, porque o nosso crescimento, nós temos muito bons mestres, mas eu acho que nós temos também bons amigos, bons companheiros. Então, essa possibilidade de poder contar, né? Às vezes a coisa aperta hoje, a gente procura os nossos professores para perguntar assim, e aí, o que a gente faz agora? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, né, poder contar. E estar hoje conversando com vocês, ouvir as pesquisas das colegas, ver essa multidisciplinariedade, tornou essa manhã de sábado assim, muito rica. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por dividir essa fala comigo. E, gente, se inscrevam na museologia, é maravilhoso. Bom, eu aproveito para agradecer também o convite, a lembrança, né? E quero reiterar também que é muito bom esses encontros, realmente essa troca com os colegas e com as professoras é uma relação que vai para além, né, do professor-aluno, é uma relação de amizade, de confiança e é bem isso, quando a gente se aperta, a gente corre lá falar com os mestres, porque a gente tem esse contato, né? É um grupo bem unido, assim. E o curso está cada vez melhor, o programa está cada vez melhor, a gente vai cada vez ficando mais experiente, mais maduro, e quem vem depois da gente vai ter um espaço cada vez mais privilegiado, né, de troca e de crescimento profissional. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui nesse momento. Acho super legal essas trocas e fico muito feliz em participar. E obrigada pelas falas das colegas, adorei também ouvir, porque a gente, às vezes, se desencontra, né, não fica mais sabendo de ninguém, e quando a gente escuta o que cada um está fazendo, é muito legal, assim. Então, um abração para todo mundo. Bom, gostaria de agradecer, então, a oportunidade, dizer que foi uma manhã sensacional aqui com vocês e dizer também que fico muito feliz, né, de compartilhar e ver colegas da museologia, né, fazendo a diferença, né, a gente, tipo, trabalhando de forma tão responsável, de forma tão qualificada, modificando instituições, isso, assim, é muito gratificante para a gente perceber que a nossa formação realmente modifica esse cenário, né, da museologia e com certeza aperfeiçoa todo esse cenário, né. Também acho importante retomar o que os meninos falaram, né, gente, eu não sei se é uma característica do nosso curso, mas é um curso que te abraça, né. Eu acho assim que nós temos uma rede assim que, por mais que eu esteja agora já quase um ano fora da URGS, eu sinto que sempre posso retornar, falar com os professores, se surgir um projeto que eu quero executar, alguma coisa, eu posso ter uma parceria junto com o curso de museologia. Então, eu acho que esse laço que a gente cria, ele é muito importante, né? E é importante para a nossa vida profissional também. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né? Dizer que sempre estou aberta para voltar ao URGS, né? E que, com certeza, é um curso especial, né, e recomendo muito para as pessoas cursarem esse curso se gostam dessas áreas que a gente comentou. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, venham cursar museologia. Eu quero deixar um agradecimento especial aos colegas, a Carla Bonfim, que organizou todo o Portas Abertas da Fabico, excelente colega atuando na área de comunicação, ao colega Adalberto Oliveira, também com a gente num suporte técnico maravilhoso, o Rodrigo Ferreira de Oliveira também, nosso colega, enfim, bolsista atuando. Então, sem vocês, nós não teríamos transmitido aqui no canal da Fabico.
Então, tenham um bom final de semana, obrigada, e venham conversar com a gente, escrevam para o nosso curso museologia@urgs.br, estamos à disposição para tirar dúvidas, e a gente conta com vocês também, não só contem com a gente, mas a gente está sempre retomando o contato para que vocês venham palestrar e trazer experiência. Muito obrigada, e até o próximo evento.